Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Karine e faço parte de um projeto de extensão do MEP, que é o Núcleo de Extensão e Prática Profissional do IFRN Campus Santa Cruz. Esse projeto ele tem como objetivo a popularização do conhecimento prático e teórico de refrigeração e climatização no município de Santa Cruz. E hoje, juntamente com o Islan Rodrigo, nessa primeira videoaula, a gente vai falar um pouco sobre o ciclo de refrigeração por compressão de vapor. Começamos com a seguinte pergunta: você conhece as particularidades do ciclo de refrigeração por compressão de vapor? Ele é o tipo mais utilizado na climatização de ambientes, tanto para resfriamento e congelamento de produtos, como em equipamentos frigoríficos. Esse ciclo ele se dá por um processo termodinâmico que ocorre em 4 etapas. E ele é composto por componentes mecânicos e um fluido refrigerante que sofre transformações físicas para tornar possível a refrigeração. Mas aí, né, você deve estar se perguntando, quais componentes são esses? Respondendo à questão anterior, temos que os componentes do sistema são um compressor, um condensador, que é uma serpentina onde o fluido se desloca. Logo após, um dispositivo de expansão, que pode ser a válvula de expansão ou o tubo capilar. Ambos têm a mesma finalidade, que é expandir o fluido. E após, um evaporador. Bom, pessoal, agora como vimos os componentes, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um, como cada um funciona. Temos à disposição aqui no nosso campus o gela-água e vamos apresentar como cada componente aqui funciona. Inicialmente temos o compressor, que tem a função de comprimir o fluido refrigerante e aumentar a sua pressão e, consequentemente, a sua temperatura. Saindo do compressor, iremos agora para a unidade condensadora, ou condensador, que tem a função de trocar calor com o meio externo. Inicialmente, o fluido refrigerante chega aqui no estado de vapor. Ao passar pela serpentina, ele vai perdendo energia e se transformando em líquido. Após sair dessa unidade, ele chega no filtro secador, que tem a função de reter partículas sólidas que podem estar presentes no sistema de refrigeração e também a umidade. Partindo agora para o dispositivo de expansão, podendo ser o tubo capilar, como esse, ou a válvula de expansão. O tubo capilar tem função de reduzir a pressão do fluido refrigerante. Ele vai perder energia nessa unidade. Saindo do tubo capilar, vamos agora para o evaporador, que é essa serpentina que está em volta dessa cuba de alumínio, que serve para trocar calor com a água que está aqui dentro para refrigerá-la. A unidade evaporadora, nesse caso, está em formato circular em volta da cuba de alumínio. Porém, ela pode variar de equipamento para equipamento. Por exemplo, em um ar-condicionado split, ela está na forma de uma colmeia. E uma geladeira, ela pode estar presente no congelador, dentro da parte de plástico do congelador. Temos aqui nesse slide um diagrama de pressão e entalpia, e ele vai nos auxiliar a compreender o que ocorre com o fluido refrigerante que torna possível a refrigeração. Inicialmente, o fluido passa por um compressor, que tem a função de elevar a pressão do fluido refrigerante, e, consequentemente, a sua temperatura também será elevada. Partindo para o segundo componente, antes de chegar no condensador, ele está no estado de vapor. O fluido refrigerante está no estado de vapor. O condensador serve para trocar calor com o meio externo. O fluido refrigerante vai perdendo temperatura e se tornando líquido, ao chegar no terceiro componente, que é o dispositivo de expansão, que pode ser o tubo capilar ou a válvula de expansão termostática, como mostrado anteriormente. Aqui, ao chegar no dispositivo de expansão, que tem a função de reduzir a pressão do fluido refrigerante, ocorre a diminuição da temperatura do fluido. Partindo agora para o quarto componente, que é o evaporador, que tem a função de trocar calor com o ambiente que se deseja refrigerar. Ou seja, ele rouba calor do ambiente. O fluido aqui começa a ganhar a temperatura do ambiente e a evaporar. Começa a entrar no estado de vapor, retornando para o compressor a baixa pressão, como podemos ver aqui. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o filtro secador. Ele é um equipamento que também pode estar presente no sistema de refrigeração e ele tem a função de absorver a umidade e de reter partículas sólidas que podem estar presentes no sistema de refrigeração. E em sua composição, ele tem duas telas, uma mais fina e uma mais grossa,
que tem a função de reter essas partículas que podem estar presentes. E entre essas duas telas, geralmente a sílica gel está presente. Ele é um meio dessecante que tem a função de absorver a umidade. E geralmente o filtro secador ele é localizado após o condensador, antes de chegar no dispositivo de expansão. E aqui a gente deixa disponível as referências, todos os materiais que a gente utilizou para a produção dessa videoaula está disponível, tanto dos textos quanto das imagens. Finalizamos a nossa primeira videoaula com a citação de Isaac Newton que diz o seguinte: o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que tenham entendido. Peço também que sigam o nosso perfil no Instagram, está disponível. Curtam e compartilhem o vídeo.